Estamos de volta com o Religare, que hoje apresenta o curso de Teologia Pastoral, que será oferecido pela PUC Minas. Eu converso com Edivar Neves, coordenador do SESTEP. Edivar, nós terminamos o primeiro bloco com aquela questão de como que, então, a partir da reflexão da teologia pastoral, a mensagem cristã fecunda a sociedade, repensa os valores, também as relações de poder na vida política, né? De que modo que essa fé dialoga com essas questões em particular? Ô Flávio, eu gosto de pensar que o cristianismo ele tem que ser inquieto. Aliás, toda a tradição religiosa deve se inquietar diante da realidade para trazer a sua sabedoria, oferecer a sua sabedoria como fonte de iluminação para a vida dos seus adeptos, né? Então, o cristianismo, ele sempre na história multiplicou iniciativas para fazer chegar aos seus fiéis aquela sabedoria que ele carrega, que ele pensa, que ele tem a pretensão de ser luz na vida das pessoas. Então, por exemplo, nos últimos 50 anos, nós estamos celebrando aí os 50 anos do Concílio Vaticano II, nós, aqui na América Latina, podemos fazer memória aqui no seu programa de N iniciativas para que a tradição cristã, ela contribua de maneira fecunda para toda a humanidade. Por exemplo, na criação de escolas, hospitais, de desenvolvendo pastorais que faça chegar até as pessoas esse encantamento que a pessoa de Jesus provoca e nos faz apaixonar-se com a vida, colocar a vida como um valor maior, cuidar da vida. Então a gente vai ver inúmeros grupos nas sociedades, em todas as partes do planeta, que acolhem essa tradição cristã e se inquietam e vai buscar um estilo de vida que seja solidário, fraterno, íntegro, ético. Então é muito bonito quando a gente percebe que de cada tradição religiosa brota inúmeras iniciativas. Então, quando a PUC Minas pensa um curso de teologia pastoral e convida as pessoas de boa vontade a vir se inscrever e se especializar em teologia pastoral, ela pretende fazer desse espaço um lugar de pensar os desafios que a realidade de hoje se apresenta à fé cristã, nesse caso, né? E como que nós poderíamos ali pensar respostas, por exemplo, de pensar a vida cristã na cidade, nas grandes cidades. Cada vez mais, hoje, a vida humana, ela se realiza dentro dos centros urbanos. E o nosso cristianismo, especialmente o católico, foi muito pensado em estruturas rurais, agrárias. Então, ele tem um movimento que não responde mais às demandas, aos movimentos da vida urbana. Então, nós que assumimos o cristianismo não só como uma coisa que nos encanta, mas como trabalho, no caso, como teólogo, e como pessoas de boa vontade, devemos, sim, nos reunir para pensar esses desafios e ver como que o cristianismo pode continuar apresentando-se como fonte de lucidez para o homem atual. Sim. Eu já ouvi algumas expressões que me deixam pensativo, eu quero partilhar com você. Pessoas que dizem que não querem saber de teologia. E, em geral, elas fazem referência à teologia como algo muito teórico, que acaba atrapalhando a prática ou afastando a própria experiência do mistério ou um tipo de experiência religiosa de caráter mais emotivo. Eu, curiosamente, já vi essa expressão em ministros ordenados, eu já vi essa expressão entre católicos, entre evangélicos. O que está acontecendo? Ô Flávio, eu ainda fico triste de perceber essa realidade ainda predominante em muitos meios católicos, protestantes, evangélicos e também de outras tradições, que você passar pelo crivo da razão, do pensar, o que nós reconhecemos como dom de Deus tanto quanto o dom da fé, né? A própria realidade acolhida, as nossas crenças, como algo que não seria saudável. Eu fico triste com isso, porque eu vejo uma certa esquizofrenia, quando uma tendência
quando a fé se divorcia da razão, eu percebo uma tendência enorme à deturpação. Nós vemos, por exemplo, historicamente, a fé cristã se configurar de maneiras que se afastaram da fonte que ela bebe, da pessoa de Jesus. Então, e com seu dinamismo de amor ao próximo, etc. Eu só consigo entender um cristão ou uma pessoa que se encontra numa religião com medo de pensar a sua fé, se ele aceitou uma maneira infantilizante de crer. Eu tenho a impressão que a teologia, num primeiro momento, ao buscar compreender o que se crê, ela dá aquela sensação de a gente estar perdendo a fé. Mas está perdendo a fé infantil, a fé fideísta, que é aquela fé que a gente acolhe sem pensar, sem buscar um mínimo de razoabilidade, um mínimo de sentido. Eu creio que todas as pessoas que acolhem a fé devem pensar o que crê. Nós, por exemplo, temos N fenômenos de pessoas que, em nome da sua fé, chegam a matar, chegam a excluir, a alimentar preconceitos, né? E que isso é traumático para uma tradição religiosa. Eu creio que todos nós, na era da razão, nós estamos na era da ciência, da informação, multiplica-se as iniciativas de cursos de teologia. Nós não deveríamos nos amedrontar, não. Ao contrário, é uma necessidade do ser humano, faz parte do jeito humano de ser, ele pensar aquilo que ele acolhe. Inclusive, é uma busca pelo reconhecimento civil dos cursos de teologia, já avançando desde o final dos anos 90, que também significa um passo importante para o pensar teológico. Agora, eu percebo não só essa tendência, eu percebo também, como você falou, que ainda há esse receio, esse medo de se aproximar de um curso de teologia, mas também eu percebo o contrário. Há muitas pessoas que percebem que ficar só com a vivência da fé, sem análise, sem avaliação, isso não alimenta, não satisfaz mais. Então, tem muitas pessoas, muitos leigos que se interessam e continuam buscando, né, iniciativas como essa da PUC Minas, do Centro Loyola, que você citou no início do programa, para pensar a sua fé e vivê-la de maneira mais adulta, mais comprometida. Eu faço um grande convite aos seus telespectadores. Vale a pena estudar teologia, eu me encontrei dentro dela e a minha fé passou a ter muito mais sabor e maturidade. Então, vamos falar sobre o curso. Exato. O curso é oferecido pelo Instituto de Educação Continuada. Ele vai acontecer em 3 tardes, não é isso? Terças, quintas. Mas, para além dessas informações mais de como é que funciona, como é que está concebido o curso? O que é que o estudante, né, o agente pastoral, o leigo, o interessado pela teologia pastoral, vai encontrar no curso? Em primeiro lugar, Flávio, o nosso curso se situa no início dos anos 90. Ele surgiu com a iniciativa do padre Antônio Antoniazzi e outros teólogos que se reuniram para pensar essa vida cristã na cidade de Belo Horizonte. Né? Então, ele nasce muito situado aqui, com os desafios que a Arquidiocese de Belo Horizonte, percebendo, né, na vivência, no dinamismo da fé cristã. Né? Então, ele já tem uma certa história. Mas a configuração atual desse nosso curso, ele se ampliou. Ele, num primeiro momento, ele foi pensado estritamente para as pessoas que estavam mais assumindo os cargos, seja de sacerdotes, de agentes de pastoral, nos diversos grupos e associações que acontecem dentro do cristianismo católico. Hoje ele está muito mais aberto a todas as pessoas que querem pensar o desafio de viver a fé cristã, né, nesse contexto que estamos atualmente. Pensar o dinamismo da vivência da fé cristã nos desafios da nossa cidade, né, do contexto atual. Sim. Então, por exemplo, os temas do curso. Nós já estamos terminando o programa, mas quais são as questões que o curso aborda? Olha, ele traz para o pensar a vivência da fé cristã, as nossas pastorais, desde a contribuição da sociologia, da psicologia, né, das ciências humanas em geral, mas especialmente também de um repensar aquelas matérias, aquelas disciplinas que são estruturantes do pensar a fé cristã, como a própria pessoa de Jesus, a esperança cristã, né, aquilo que nos encanta. Então, seria assim quase que um repensar aquilo que não só traz a pessoa para a vivência da fé, mas a sustenta nessa caminhada. Então, seria assim um grande convite
a analisar, repensar os desafios e a vivência da fé cristã em 2012. Então, eu vou dirigir um convite às pessoas que nos assistem. Então, você que se encontra comigo na universidade, nas ruas, nas igrejas, comenta que gosta do Religare, que acha interessante, acha que o programa ajuda na sua ação pastoral, fica o convite para você buscar informação e vir para o curso de Teologia Pastoral da PUC Minas. Ligue para a gente, o telefone é o 3319-4102, ele aparece aí no seu vídeo. Ou você pode também entrar no site, que é o iec.pucminas.br. E assim a gente deixa o convite para o pessoal conhecer, se matricular e passar o ano com a turma aí da PUC discutindo teologia pastoral. E quero lembrar que nesse mês de fevereiro acabam-se as inscrições, porque nós estamos para começar o nosso curso no dia 20 de março. Então fica aí esse convite confirmado aí a você que está nos ouvindo. Será um prazer recebê-lo aqui no nosso curso. Edivar, parabéns a você e a Dom Mol, que são os coordenadores do curso, e a todos os professores. Sucesso nesse ano de 2012 no curso de Teologia Pastoral. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre nossos cursos de especialização e mestrado e também o curso de especialização em Teologia Pastoral, acesse pucminas.br/ppgcr ou iec.pucminas.br. O Religare de hoje fica por aqui, mas você pode rever esta entrevista acessando tvhorizonte.com.br/Religare. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religare, Conhecimento e Religião.